Olá pessoal, vamos ver como é que funciona a associação de resistores em série. Observa, tem três resistores em série ligados a uma fonte. Eu tenho aqui uma chave e um amperímetro do lado esquerdo e um amperímetro do lado direito. O amperímetro vai medir a corrente elétrica. Observa o seguinte, gente. O amperímetro aqui ele vai ser considerado ideal, é um amperímetro ideal. A resistência interna dele é zero. Como a resistência dos fios que eu utilizei aqui para fazer o circuito também é zero. Observa que é zero a resistência, certo? Então, eu não vou ter diferença de potencial no amperímetro. Não vou ter diferença de potencial em qualquer parte do fio. Na chave que eu não vou ter diferente potencial, então todo potencial, a diferente potencial, toda a tensão que eu tenho na fonte vai ser distribuída entre os três resistores. Vamos estabelecer os valores deles. Ó, um resistor é 20, o outro é 20 também e o outro 10. E a tensão é de 50 volts. Vamos lembrar da fórmula, antes de mostrar como é que funciona a fórmula, U igual a RI, né? U é 50. Qual é a resistência equivalente aqui, hein? Ó, 20 com 20, 40 com 10, 50. Então, U igual a RI. U é 50, o R é 50. Então, I é 50 por 50. Então, a corrente é 1 ampere. Vamos ver se isso é verdade? Olha, aqui, ó, liguei, ó, 1 ampere. A corrente que passa no amperímetro 1 ampere, como não tem nenhum nó aqui, ó, não tem nó seria quando eu chego num ponto que tem mais de um caminho para a corrente. Não tem isso aqui, ó. Só tem um, então vai seguir aqui com o mesmo valor que eu tinha aqui passando pelo amperímetro. 1 ampere no primeiro resistor, 1 ampere no segundo, 1 ampere no terceiro, vem 1 ampere e passa no outro amperímetro. A medida, obviamente, vai ser 1 ampere também, certo? Então, olha bem, se é 1 ampere, U igual a RI, né? Então, qual o valor de R aqui? 10. 10 vezes 1, então é 10 volts na extremidade desse resistor. Já no segundo, é 20, 20 vezes 1, 20 volts. No terceiro, 20 vezes 1, 20 volts. Quer dizer, 20 volts mais 20 volts mais 10 volts, 50 volts. Vamos ver se é verdade isso mesmo. Ó, isso aqui é o que a gente chama de voltímetro, serve para medir a tensão, a voltagem, que no caso a gente chama de tensão ao DDP. Olha, 10 volts no primeiro, aqui ó, no segundo é 20 volts, no terceiro 20 volts, então 20 volts mais 20 volts mais 10 volts, 50 volts. Aí você vai falar assim, mas e se eu ligar na extremidade desses dois resistores, na extremidade de um e na extremidade de outro, eles estão em série, né? Eu tenho a resistência dos dois 40. 40 vezes 1 dá quanto? 40, né? Olha aqui, 40 volts. Observa. E se eu pegasse aqui, ó, nesse de 10, quer dizer, se eu interligasse na extremidade dos três, né? Óbvio que vai dar 50, né? Porque 50, U igual a RI, né? R é 50, o I é 1. 50 vezes 1, 50. Mas e se eu colocasse aqui, olha, não dá 30? 30, 20 mais 10, 30. 30 vezes 1, 30. Beleza? Então, gente, observa. E se você for fazer a medida aqui, a leitura aqui, ó, a leitura aqui, observa, o que vai dar? Vai dar zero. Por quê? Porque não existe resistência. Se não tem resistência por onde passa a corrente, não tendo resistência, a diferença potencial é zero. Ó. Aqui, ó, colocar aqui. Passa a corrente, sim. Mas qual é a resistência aqui? É zero, porque o amperímetro é ideal, então a tensão é zero. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Zero. Se eu for ligar aqui, é zero. Né? Se eu for pegar aqui, ó, é zero. Então, por isso que a tensão de 50 volts ela vai ser distribuída nos três resistores de 20, 20 e 10. Observa que se a corrente é a mesma, quanto maior o resistor, maior a DDP, não é? Então a corrente ela teria esse sentido aqui, certo? Ela teria esse sentido. E
Então, observa, então, quanto maior resistência, se a corrente que passa nos resistores é a mesma, quer dizer, quanto maior a resistência, maior a DDP. Beleza? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.